Olá, qual é a melhor forma de fazermos uma oração? Conversarmos com Deus. E você já se perguntou, em algum momento, se as suas orações realmente estão sendo ouvidas? Você tem essas dúvidas? Fique conosco, após a vinheta, para refletirmos mais um pouco sobre essas indagações. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui, nesta temporada, trazendo a leitura e reflexões deste livro, chamado Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, que foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Diversas semanas iniciamos a leitura dos capítulos e todas as gravações estão numa playlist aqui no canal da Comunhão, para que, por acaso, você perdeu algum capítulo ou está chegando agora nesse estudo, fica o convite de maratonar toda a nossa gravação e seguirmos juntos nessa temática de leitura e reflexão. Na semana passada, terminamos o capítulo referente a Jesus na Samaria, aquele momento em que Jesus conversou com a mulher samaritana e toda a transformação que ele fez ao redor dela e que, inclusive, se multiplicou entre os samaritanos. Hoje, vamos começar o capítulo 18, que Humberto de Campos chama de a oração dominical. Humberto de Campos começa assim o capítulo. Curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com a sua fé profunda e ardente. E aí, o primeiro parênteses que eu gostaria de fazer é que Jesus, quando começou, todo o seu apostolado, a sua multiplicação da palavra, dos ensinamentos, ele ficou na casa de Pedro. Ele vivia viajando, mas se instalava, quando chegava ali em Cafarnaum, na casa de Pedro. E a casa de Pedro também morava a sogra de Pedro. A sogra de Pedro ficou um tempo muito doente e Jesus a curou. E a sogra de Pedro aqui, no início do texto, está sendo abordada como ela ficou maravilhada com a sua própria cura, mas também com toda a cura que acontecia ao redor dela. Restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que estás no céu, sempre pronto a atender às súplicas dos filhos. Chamando certo dia o genro, que era Pedro, para um exame detido do assunto, consultou sobre a possibilidade de pedir a Jesus favores excepcionais para a sua família. Falou assim, olha, já que Jesus tem essa conexão tão forte com o nosso Pai, por que você não pede alguma coisa para a nossa família, né? A gente está aqui na luta, né? Pedro como pescador, a esposa de Pedro cuidando da casa, com uma pequena horta. Então, eles passavam dificuldades materiais. Então, assim, poxa, por que você não pede alguma coisa para aliviar, né, esse sofrimento? Lembrava-lhe a circunstância de ser o mestre um emissário poderoso do reino de Deus, que parecia muito próximo. Concitava a ponderar ao Messias que eles eram seus primeiros colaboradores sinceros e a enumerar-lhe as necessidades prementes da família, a exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, né? Que eu comentei, a casa que era pobre de recursos, situações em que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. Diante de tanto poder, né, poderia amenizar todo esse nosso sofrimento material. O pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos humanos, examinou aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro. Entretanto, refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que era realmente proveitoso aos discípulos. Então ele ficou ponderando, será que eu pergunto mesmo a Jesus? Ou não vai ser bem assim? Mas se bem que qualquer situação que a gente perguntava algo a Jesus, ele era uma oportunidade para ensinar algo para a gente. Então pode ser uma boa. Acaso ele não saberia o melhor caminho? Não viu em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus?
Guardando, contudo, indeciso o espírito, em face das ponderações familiares, buscou uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Chegada que foi a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus com a sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? E aí é uma das perguntas na abertura do vídeo, né? Será que Deus está ouvindo todas as nossas orações? Aí a resposta de Jesus: Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida. Então, Jesus começa a explicar de que o homem sempre, no momento que ele começou a raciocinar, ele percebeu que seus poderes eram ilimitados, mas havia um poder acima, né, externo, de uma forma ilimitada, muito mais poderoso. Todas as criaturas nascem com a tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com seu amor, toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sobre nomes diversos. Então ele fala que todas as criaturas, né, que está aqui na Terra, do universo, eles vão nascer com esse instinto natural de procurar Deus, de ir ao encontro de Deus. E Deus, com todo esse amor, com toda essa justiça e sabedoria, né, ele recolhe todas as preces. E aí Jesus continua. Acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivesse? Ou seja, gerações e gerações se passaram, sempre com essa perspectiva de que existe algo além da matéria. E se todo mundo está pedindo alguma coisa para o alto, e se só fosse, né, ele coloca aqui uma porta silenciosa e inflexível, será que essa crença permaneceria? Se é uma crença que é passada de gerações e gerações, milênios já passaram, e essa crença ainda está na sociedade. Será que ela continuaria se realmente não fosse possível? Não tenhas dúvidas, Simão. Todas as nossas orações são ouvidas. Esse é o primeiro ponto, né? Respondendo às perguntas iniciais. Aí Pedro vai retrucar. No entanto, exclamou respeitoso o discípulo: se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha um bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? Então, assim, se Deus está pedindo todas as súplicas, tudo que eu desejo aqui internamente, por que essa diferença de sorte? Por que um já nasce ali, já quase direcionado para o trabalho, para as facilidades da vida, enquanto outros têm que lutar e batalhar e não consegue tanto êxito aqui na perspectiva material, né? Porque ele está falando assim, ó, eu sou obrigado a pescar. Então é muito esforço físico, né? Nem sempre eu consigo vender o peixe. E o Levi fica ali sentado, só cobrando os impostos. Ele vai fazer uma outra comparação, Simão Pedro. Como explicar que Joana disponha de servas numerosas? Joana, que ele fala aqui, é a Joana de Cusa. A gente lá no capítulo 15 fez a reflexão, né, que a mulher de Cusa, né? Então Joana de Cusa era uma mulher rica e dispunha de diversas servas, né? Então por que ela dispunha de servas numerosas quando a minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Então você vê assim que, tá bom, então se Deus ouve todos os seus filhos, todas as preces, por que essa discrepância de sorte no dia a dia? Jesus ouviu atento em suas palavras e retrucou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Então, na essência, todos nós estamos servindo a Deus, nosso Pai. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Isso é uma outra informação que eu deixei destacada aqui no livro e gostaria de fazer ênfase. Essa frase de Jesus, registrada aqui por Humberto de Campos, de que todo trabalho honesto é de Deus. E se a gente está falando aqui em oração, todo trabalho que eu me esforço para fazer o melhor possível, ali eu estou
fazendo uma oração com Deus. Ali eu estou me conectando com Deus, porque se todos somos servidores, todos somos servos de Deus, e eu estou fazendo meu trabalho o melhor possível, ali eu estou em oração. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos, aqui ele está falando do Levi, né? Porque o Levi Mateus, ele era um dos mais cultos, era o que tomava nota, inclusive, né? Na série The Chosen mostra isso muito bem, ele acompanhando Jesus e sempre tomando nota. Então ele vai falar assim, ó, aquele que escreve no pergaminho não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. Então aquele que vai lavrar a terra não é menor do que aquele que tem o poder da escrita, e naquela época era muito difícil você ver alguém letrado, né? A maioria era analfabeto. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é irmão do lavrador bem intencionado que cuida do sustento da vida. Então, todos somos irmãos, cada um no seu trabalho, cada um na sua função. É essa a mensagem que Jesus está passando aqui. Um cultiva as flores do pensamento, outro as do trigal, que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Ou seja, será que uma casa estaria bem se não tivesse alguém que se preocupasse com o asseio, com a limpeza daquela casa? Não. E é necessário que cada um tenha, diversas funções sejam executadas e cada um tenha o seu objetivo para que a casa, né, aqui na metáfora, esteja em harmonia. Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? E aí ele volta no exemplo que o próprio Simão se utilizou. Se todo mundo vai cobrar imposto, quem é que vai pagar? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, com quem sabe que o mundo é morada de Deus. Então todo o trabalho é útil, por mais simples que ele seja. Eu lembro, inclusive, de uma história atribuída ali para o Chico Xavier, né, contando, de que ele, numa reunião, ele estava sentado e começaram a aparecer os espíritos, né? Ele enxergava os espíritos como enxerga os encarnados, enxergava os espíritos desencarnados, né? E aí aparecia Meimei, Bezerra de Menezes, Emmanuel, e aí lá cumprimentava uma senhora que estava no final do salão. E aí ele se dirige para quem está do lado dele e pergunta, quem é aquela senhora que está no final do salão? Ah, aquela senhora é a que arruma aqui o salão antes da palestra e depois o que termina, né? E aí foi aquele jornal, mas por quê? Porque todo o espírito de luz que está chegando está cumprimentando ela. Então, não é o trabalho que a gente tem no dia a dia que vai fazer a gente diferente, né? Se a gente está ali com amor, com dedicação, aquele trabalho ele está sendo valorizado. Jesus continua a reflexão com Pedro falando o seguinte, ó, já pensastes que se a tua esposa cuida das plantas de tua horta, Joana de Cus educa as suas servas? A qual das duas cabe a responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? Olha que interessante, né? A responsabilidade que pessoas têm diante de subordinados, diante de empregados. Então, aquela pessoa que pode ter a vida tranquila, entre aspas, né, materialmente, onde tem diversos servos, trabalhadores, pessoas servindo, aquela pessoa ela é corresponsável pelo que vai acontecer. E aqui ele tá colocando, né, assim, tipo, no exemplo da Joana de Cusa, né, é essa que ela tem algumas filhas de Deus sob sua proteção. Então, aquelas pessoas, servas de Joana, estavam ali sob proteção de Joana. E aí, se foi a proteção bem feita ou não, dependerá de Joana. Então, ele fala assim, de quem é a maior responsabilidade? Né? Da sua esposa que está cuidando dos legumes ou de Joana que está cuidando as servas de Deus? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? Então, será que a Joana vai continuar nessa função por toda a vida? E se a gente voltar lá no capítulo 15, que a gente já leu e estudou, vai ver que não. Depois de diversas mudanças, né, o marido de Joana perde boa parte de sua riqueza, ele morre, Joana se vê viúva com filhos e na pobreza. E aí, toda aquela situação de mordomia, de servos ao seu dispor, ela não tem mais. Então, toda essa responsabilidade, né, não foi por toda a vida.
No mundo, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus antes de qualquer outro título convencional. Dentro da vida humana, necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo. Seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição de que mereçamos. Ou seja, a gente se precisa dispor do bom coração em servir, independente de qual seja a nossa função. Essa é a mensagem de Jesus. O discípulo ouviu aquelas explicações judiciosas e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como deveremos então interpretar a oração? E aí Jesus responde: em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Então nós devemos viver num ambiente contínuo de comunicação com Deus. Eu usei anteriormente, né, o exemplo de que, ao executar o meu trabalho com fidelidade, com dignidade, eu estou me comunicando com Deus. Toda vez que eu estou ajudando o meu próximo, seja o que for, às vezes só segurar a porta para a pessoa passar, eu estou me comunicando com Deus. Então Jesus começa a narrar aqui que a questão da oração, assim, como vamos orar? Como vamos executar a nossa oração? É algo que precisa ser constante. Ele coloca aqui, inclusive, nesse intercâmbio incessante, assim, sem parar. Precisamos internalizar essa mensagem de que a todo momento estamos em comunicação. A questão é com quem, né? Vamos lá. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhe concederá de sua luz. Ou seja, a gente tem que abrir nosso coração, né? Então, assim, nossas esperanças, nossos medos, dúvidas, nossas tristezas, devemos abrir nosso coração com Deus. Sermos totalmente sinceros, porque, de fato, Ele já nos conhece. Por mais difícil que esteja sendo a situação, por mais imperfeito que a gente possa ser em determinadas situações, Ele nos conhece. Só que nesse exercício de externalizar o que a gente está de fato sentindo, o que a gente está de fato pensando, isso vai ajudar a restaurar as nossas energias. Jesus continua falando o seguinte: é necessário, portanto, cultivar a prece. Como se fosse uma planta, né? A gente toma cuidado, a gente precisa fazer isso também com a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Olha que analogia interessante. A prece, a oração, ela precisa ser algo tão natural quanto a respiração. A gente está aqui, estou aqui lendo, vocês estão ouvindo, refletindo, a gente está respirando, sem nem pensar. Tudo bem que, de repente, falando rápido aqui, eu paro de respirar um pouco, mas não é algo que a gente fique pensando a todo momento. Você já parou para pensar nisso? Que diversas ações do nosso corpo, elas acontecem sem a gente pensar. E Jesus então convida que a gente precisa incluir nessas ações a questão da oração, da prece. É indispensável que conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Então ele fala assim, isso aqui é o caminho mais seguro que eu tenho para comunicar com o nosso Pai. Estar em oração. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu senão no dia de incerteza e angústia de coração. E realmente, né? Por diversas ocasiões de alegria, de euforia, a gente não lembra tanto de fazer oração, de repente agradecer aquele momento por Deus estar colocando em nossa vida. A gente tende a procurar mais a espiritualidade, procurar mais Deus em situações de angústia no coração, situações de incerteza. E ele fala assim, os homens, na maioria, não lembram do céu do dia a dia. É só nessas situações de dificuldade. Se a ameaça é cruel e iminente, o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram o joelho. Então aquela pessoa assim,
iminência da morte, na situação mais difícil, ela tende a dobrar os joelhos. Aí sim ela vai fazer a sua oração, né? Ou então, assim, naquela situação que às vezes ele nem acredita se Deus existe ou não, ou está na dúvida, nesses momentos mais difíceis, ele vai lembrar de Deus. E Jesus continua falando o seguinte: mas quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal, de que somente o procure os filhos nos momentos de infortúnio, por eles criados por suas próprias mãos. Em face do relaxamento dessas relações sagradas, por parte dos homens, indiferentes ao caminho paternal da providência que tudo lhe concede de útil e agradável, improficuamente desejará o filho uma solução imediata para as suas necessidades e problemas. Então, quando as pessoas procuram Deus nesse momento de desespero, elas querem uma solução rápida, não querem uma solução demorada. E aí fala, sem remediar ao longo afastamento em que conservou-se do Pai no percurso, postergando-lhe os desígnios, respeito às suas questões íntimas e profundas. Ou seja, eu fiquei tanto tempo longe de Deus, tanto tempo sem me comunicar com Deus, que no momento de desespero, eu procuro Deus, mas eu quero que a resposta venha rápida. E aí não faz muito sentido, né? Porque foi muito lento a minha comunicação. A resposta não vai ter tão rápido. Não porque Deus vai pagar com a mesma moeda, mas é que eu demorei para conseguir me sintonizar. Eu estou em processo de sintonização. Ao contrário, se eu tomar a minha decisão e todos os dias, de forma contínua, estar sempre fazendo as orações, toda essa conexão é algo natural. Então, é mais fácil, inclusive, de perceber qual é a resposta de Deus para a oração. Simão Pedro ouviu o mestre com uma compreensão nova. Não podia apreender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que lhe recebera, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai, sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus revelava dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Então, esse diálogo transformou Simão, de alguma forma, para refletir nessa comunicação com Deus. Esse convite de Jesus, dessa comunicação que precisa ser a todo momento. Não precisa de tanto formalismo, de tanta proselitismo. É algo íntimo, é algo bem comum. Tanto que Jesus fala o seguinte, né? A gente precisa colocar o segredo das nossas íntimas inspirações para fora. Os medos, as esperanças, tudo para fora nessa conversa com Deus. E é algo contínuo, né? É algo ali que a gente faz no dia a dia, algo como a respiração. E sim, respondendo à pergunta do início do vídeo, Deus ouve todas as nossas orações. E como fazer? Não tem mistério. Só que a lição do capítulo e de Jesus, ela não termina aí. Ela vai continuar. Mas fica o convite para vocês, na semana que vem, nos acompanhar a continuação desse capítulo 18 do livro Boa Nova, onde Jesus vai se aprofundar nessa questão da oração. E ele vai ensinar para os seus discípulos como devemos orar. Se você gostou do vídeo de hoje, fica o convite para deixar o joinha, deixa os comentários o que você achou, algo interessante, alguma coisa que você, quando pensa em oração, em prece, o que te vem à mente. Vou ficar feliz de ler e me comprometo a estar respondendo, né? A gente fazendo essa partilha, essa reflexão junto do livro Boa Nova. Desejo uma ótima semana para todos nós. Ficamos com Deus e até lá.